Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar um bocadinho sobre a polémica do momento que envolve o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e os operadores principais Mel, NOS e Vodafone. Para já foram aqueles que se pronunciaram. Neste caso até foi mais a Mel e a NOS, a Vodafone remeteu para a Apritel e a Digi, pelo menos o que eu tivesse visto até então, ainda não abriu a boca em relação a essa situação. Vamos analisar tudo, mas antes vou-vos pedir aquelas três coisas que vos peço sempre. Em primeiro lugar, subscreve o canal para receberes os próximos conteúdos. Deixa o like no vídeo para ajudar a divulgar e caso queiras, carrega no botãozinho do aderir e por apenas 99 cêntimos por mês podes ter acesso aos conteúdos que eu lanço aqui para o YouTube de uma forma prioritária. Algo que também podes fazer é passar no primeiro comentário afixado e vai estar lá o link da notícia para o meu site que, se não conheces, é viciadocomenta.pt, onde vais poder ver mais alguma opinião minha em relação a este vídeo no meu site, ok? Vamos então começar e perceber o que é que aconteceu. Para aqueles que estão mais atentos ao meu canal, eu tenho feito uma série que normalmente é uma live stream que acontece sem hora marcada, que se chama Viciado.crítico, está na aba live stream aqui do canal, onde eu falei precisamente sobre isto. Marcelo Rebelo de Sousa anda pelas zonas da devastação, anda a verificar o que é que sucedeu e vai falando e mandando umas atuardas para os jornalistas, ora fala para aqui, ora fala para ali, e desta vez, num dos seus comentários, que é um bocadinho, se calhar, aquela veia de comentador, decidiu proferir uma declaração dizendo que as operadoras se tinham comportado mal durante esta catástrofe. Ora bem, as operadoras não demoraram tempo, levaram a mal e, tanto na pessoa da Ana Figueiredo, que é a CEO da Mel, como na pessoa do Miguel Almeida, que é o CEO da NOS, dispararam imediatamente contra Marcelo Rebelo de Sousa e, entretanto, nas últimas horas, a Apritel, que é a associação que representa as operadoras de telecomunicações, também consideraram extremamente injustas as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que está em causa? Acima de tudo, vamos ver tudo aqui na notícia, que é mais fácil. Ana Figueiredo, CEO da Mel, reagiu a declarações de Marcelo que acusa as comunicações de se terem portado mal na reposição dos serviços. São injustas e desajustadas, diz a Apritel, ok? Acho que já baixei foi um bocadinho a webcam. As afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa de que as comunicações portaram-se mal, na resposta à quebra das telecomunicações nas regiões afetadas pela depressão Christine, só pode resultar de informações incompletas ou imprecisas sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, atira Ana Figueiredo, CEO da Mel. Por sua vez, Miguel Almeida, CEO da NOS, olha quem, também acusa Marcelo Rebelo de Sousa de estar mal informado e de insensibilidade para com os profissionais no terreno. Injustas e desajustadas foi como a Apritel classificou as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. As declarações preferidas pelo Sr. Presidente da República só podem resultar de informações incompletas ou imprecisas sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, disse a CEO da Mel numa declaração enviada ao ECO e ao Radar. Desde o dia 28, ativamos de imediato o nosso plano de contingência, com mais de 1500 técnicos no terreno, demos conta disso nessa live stream que fizemos a falar sobre isto, mobilizados de forma contínua, muitas vezes em condições extremamente exigentes. Foi igualmente acionada a nossa sala de crise, em funcionamento de 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo coordenação permanente de todos os meios técnicos e operacionais. Estamos, desde o primeiro momento, em contacto permanente com as autoridades competentes, com a Proteção Civil e com as entidades de emergência, assegurando total alinhamento institucional. Paralelamente, foram acionados meios alternativos de emergência, precisamente para mitigar impactos e garantir a maior resiliência possível das comunicações em contextos excepcionais. Neste momento, o nosso foco absoluto está na recuperação plena de serviços e o apoio às populações e às entidades críticas. É esse o nosso compromisso, garante destacando o profissionalismo irrepreensível, a dedicação e o esforço incansável de todas as equipas que têm trabalhado de forma ininterrupta em todas as frentes para garantir um serviço essencial ao país. Peço desculpa que o meu rato já está um bocadinho também já não consegue cumprir o essencial. O CEO da Mel não foi a única, a CEO neste caso, não foi a única a reagir às críticas. Miguel Almeida, da NOS, acusa Marcelo de estar mal informado. O Senhor Presidente da República está certamente muito mal informado. As suas declarações demonstram uma profunda insensibilidade e desumanidade face às centenas de homens e mulheres que desde quarta-feira passada estão dia e noite a recuperar da maior destruição de redes de comunicações já vista em Portugal. Contactada, a Vodafone remete uma reação para a Apritel, que entretanto reagiu. As declarações são injustas e desajustadas. Neste caso concreto diz aqui que a depressão Christine... Opa, está complicado aqui.
A Depressão Christine teve um impacto sem precedentes nas infraestruturas de comunicações. Para responder a uma situação extrema, foram mobilizados mais de 3.000 profissionais que permanecem no terreno desde o primeiro momento, num esforço ininterrupto, muitas vezes em condições de risco de segurança. Enfim, acho que já deu para vocês terem mais ou menos uma percepção do que é que está em causa. E acima de tudo, o que eu considero importante de nós tirarmos daqui é o seguinte. Ponto número 1. Marcelo Rebelo de Sousa acho que se deve de concentrar em pensar no próximo passo. E isto significa o quê? Significa na sua vida pós-presidente. Eu sei que ele ainda é por pouco tempo, mas eu acho que há certas coisas que poderiam ser evitadas e este tipo de burburinhos, num momento destes, não ajuda a ninguém. Segunda coisa, há ainda muita dificuldade na reposição da eletricidade. Ok? As operadoras necessitam dessa eletricidade para garantir estabilidade da rede. Até lá, estão a garantir o possível com geradores, com as antenas móveis, que estão a ser levadas para vários conselhos, mas eu recordo que são 58, ok? Mais ou menos 58 conselhos afetados, e portanto o grau de destruição daquelas redes não é de maneira nenhuma fácil de resolver em poucos dias. Neste caso, eu acho que se perdeu aqui uma excelente oportunidade, neste caso, de o Marcelo estar caladinho. Porquê? Porque pela primeira vez, eu vou ter que estar aqui a fazer de advogado destas empresas. Ao longo desta série do Viciado Comenta, nós temos estado de alguma forma, sempre aqui, acho que às vezes um bocado ao ataque contra estas empresas, precisamente por falta de concorrência, etc. Mas desta vez eu acho que é completamente injusto. E é verdade aquilo que é dito aqui. É extremamente injusto para aqueles profissionais que estão na rua. Eu continuo a dizer o que disse na minha stream do Ponto Crítico, que é o seguinte. Aqueles profissionais estão a trabalhar sobre condições extremas. Tem chovido de uma forma constante, têm estado ventos fortes, as próprias zonas por onde eles andam não são zonas que estão tranquilas, são zonas onde há árvores caídas, são zonas onde há coisas destruídas, estruturas instáveis. Portanto, estas operações estão a decorrer em cima de condições complicadas e está-se a tentar regenerar uma rede que sofreu pesado. Portanto, não vale a pena estar aqui a fazer pressão em cima das operadoras a dizer que se comportaram mal por isto ou por aquilo. É algo que vai demorar tempo. Eu tenho a certeza absoluta que, numa próxima circunstância, as operadoras vão estar mais capacitadas e mais resilientes do que estiveram desta vez. Mas isso é uma consequência de nós passarmos por coisas. Por isso é que a nossa vida é um contexto empírico, ou seja, nós estamos constantemente a melhorar com base em experiências passadas. Uma experiência como estas, nós nunca tivemos, pelo menos tão numa área tão extensa. É possível dizer que caiu aqui um poste ou caiu qualquer coisa e afetou uma zona específica, afetar em simultâneo 58 concelhos com um grau de destruição massivo, quase como se tivesse caído uma bomba naquela zona. Meus amigos, é muito complicado. Portanto, o que é que eu acho que é aqui importante dizer? Neste momento, as operadoras estão a fazer o possível. Vai demorar tempo e vamos continuar sempre a sentir que quando nos são retirados e serviços essenciais, como é o caso, por exemplo, da eletricidade, ou como é o caso, por exemplo, das telecomunicações, vamos continuar sempre a sentir-nos mal com isso. E isso é uma inevitabilidade. Agora, daí a nós irmos para os locais. Em primeiro lugar, é preciso, é diferente de eu ir para esse local, eu ou ir o presidente. O presidente tem um nível de recato importante e tem, acima de tudo, na minha opinião, a necessidade de compreender que aquilo que diz tem impacto. Ora, estamos a dizer que o mais alto cargo da nação ataca diretamente operadoras privadas, empresas privadas que estão no país a desempenhar a sua função, que têm uma missão social importante porque fornecem um serviço importante, mas eu não vejo, por exemplo, o mesmo nível de ataque, por exemplo, em relação a redes, porque seria injusto. Ok? Eu ouvi até agora uma atualização. Inicialmente o que tinha sido falado eram cerca de 700 km de linhas destruídas de eletricidade, entretanto já se fala em 5.000 km. Pá, são coisas gigantescas. Já 700 eram 5.000, então é estratosférico. E eu não ouvi o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dizer: olha, a operadora de energia portou-se muito mal com os portugueses. É estúpido. Seria estúpido dizer uma coisa dessas. Porquê? Porque simplesmente não há o que fazer. A infraestrutura física, por simplesmente, voou, destruiu-se. Já vos disse, aqueles postes de muito alta tensão, que são postes robustos, planeados para resistir a ventos de 150 a 160 km hora, são infraestruturas de metal extremamente fortes, simplesmente partiram como se fosse um palito. Uma coisa que
olhar para aquilo dá tristeza e, acima de tudo, dá respeito para aquilo que é a mãe natureza, para aquilo que foi o evento que sucedeu. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa está xexé, é a conclusão a que eu chego, e desta vez, e muito bem, acho que até pecou a Vodafone e a Digi não se terem pronunciado, acho que deviam de ser pronunciado contra isto, porque de facto é preciso um coro de críticas para com alguém que está neste momento claramente fora dela. Eu sei que está naquele momento em que pode dizer o que quer e faz o que quer, que já não tem consequências porque vai-se embora do cargo, pá, mas há certas coisas que acho que não fazem sentido. Não querendo ainda ir embora deste vídeo, sem vos dar aqui algumas boas notícias. Eu acho acima de tudo que as operadoras estão a fazer o possível, ok? Não vale a pena inventar mais do que aquilo que está a ser feito. Está a ser feito o possível. Como foi visto aqui nestas peças que nós estivemos a ler, estão mais de 3 mil operacionais no terreno. Portanto, isto será uma questão de dias até que a situação esteja resolvida, talvez semanas, não se sabe, depende do grau de destruição e da localização, mas as operadoras estão a fazer o possível. O possível neste momento é terem, acima de tudo, antenas móveis nas zonas centro dos concelhos afetados, terem geradores a garantir a alimentação dessas antenas para pelo menos garantir alguma normalidade e alguma comunicação em alguma zona dos concelhos para que as pessoas consigam fazer o básico, ok? Porque não é possível fazer melhor do que isto, compreendam isso. É possível alocar mais antenas, é possível fazer mais coisas, mas não é possível garantir uma infraestrutura móvel com o mesmo nível de estabilidade e serviço das infraestruturas das estações base. Portanto, é preciso tempo, compreendam isso. As operadoras, para tentar ajudar nesse sentido, todas elas já avançaram com dados móveis ilimitados nestas zonas, ok? Portanto, basicamente a Digi até foi a última que decidiu avançar com isto. A Vodafone, a Mel já tinha avançado com essa informação, disponibilizou dados móveis ilimitados durante 30 dias. A medida também fizeram com que fosse possível aceder de forma gratuita ao Mel Go Multi, que é para permitir aceder à televisão fora de casa, etc. A Vodafone, entretanto, também comunicou essa mesma medida. A nós, idem, aspas, aspas. E a Digi diz também que indica que vai disponibilizar dados móveis ilimitados durante 30 dias. Portanto, isto é o possível que as operadoras conseguem fazer. Já vi pessoal a dizer assim: Eia, mas olha aí, estão-me a fornecer dados móveis ilimitados em zonas onde nós não temos internet. Ok, mas daqui até o final do mês ainda muita coisa vai ser resolvida. Faltam mais de 20 dias, 20 e tal dias para terminar o mês e, portanto, esta medida vai até o final do mês. Acima de tudo, é com o objetivo de sabe-se que as pessoas ou têm as casas destruídas, é preciso muitas das vezes as visitas técnicas porque foram routers com o galheiro, foram casas com o galheiro, foram linhas de fibra com o galheiro, foi tudo com o galheiro, basicamente, para não dizer pior, não é? E portanto, até que tudo isso seja normalizado, as pessoas vão pelo menos ter acesso à internet móvel, na medida do possível, nas zonas onde estejam, e obviamente que a cada dia que passa a situação vai melhorar, mas acima de tudo, ter a garantia que até o final do mês têm esses dados ilimitados para poderem fazer o básico, poderem se ligar à comunicação, para poderem ver um bocado de televisão, para poderem se calhar até trabalhar de alguma forma. Portanto, é basicamente isto. É o possível a fazer neste momento. É estar no local, ter os técnicos no local, fazer as visitas técnicas. E percebam, há uma. Se nós chegamos a uma rua onde estão 10, 15, 20 casas destruídas, de que é que vale fazer uma visita técnica para reconstruir a linha ali? Neste momento é preciso reconstruir as casas, as seguradoras vão fazer peritagens, portanto é preciso alocar, fazer os projetos, alocar gente para fazer essa reconstrução. Portanto, isto é coisas que vão demorar muitíssimo tempo. As operadoras aqui não são responsabilizadas em momento nenhum sobre essa situação, ok? Se vocês quiserem ver mais aprofundadamente este tópico, passem pela minha a segunda live stream do Ponto Crítico, porque eu falei lá mais especificamente sobre isso. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa aqui muito mal, as operadoras muito bem a responder e a sentir imediatamente necessidade de vir aqui contra esta opinião do mais alto cargo da nação, que infelizmente já parece que está a mais, porque já não sabe bem o que é que está a fazer. E acima de tudo, da minha parte, compete-me dizer isto. Não quero aqui estar a fazer advogado da defesa, ou de advogado do diabo, ou aquilo que seja. Eu sei que vocês têm aí um rancor grande às três operadoras principais, mas acima de tudo, desta vez compreendam que não está em causa mais nada do que de facto um fenómeno atmosférico complicado que destruiu uma zona gigantesca, uma área gigantesca, e de facto as operadoras estão a fazer o possível. Os dias, por exemplo, que estes serviços vão estar fora
as operadoras não vão cobrar, é óbvio, não é? Portanto, é mais uma das coisas que está a ser feito. Portanto, agora é tudo medidas de mitigação. Deixem isto passar, deixem esta situação ser resolvida e quando estivermos num momento mais calmo, então aí sim é momento da ANACOM, é momento dos ministérios que tutelam essas pastas, é momento do próprio governo também, é momento das operadoras, todos eles se sentarem e começarem a falar sobre o futuro. O futuro passa pelo aumento da resiliência das redes, o futuro passa, na minha opinião, por uma coisa chamada roaming nacional, que já devia de estar implementado. Não estou a dizer sempre, mas em situações de catástrofe é completamente diferente. Estamos a falar de 3.000 pessoas na rua a fazer 3.000 técnicos a fazer esta reabilitação, mas estamos a falar de operadoras diferentes, são 4 operadoras diferentes. Portanto, o roaming nacional nada mais seria do que, num determinado momento, numa determinada zona, todas as antenas terem que dar acesso a todas, ou seja, o meu telemóvel pode funcionar com base nas antenas de todas as operadoras que estiverem naquele local. Isso significa que bastará estar uma em pleno funcionamento naquela zona para que pelo menos se consiga o básico para todas as pessoas naquela zona. Mais uma vez digo, isto já foi um assunto batido no passado para ser feito de uma forma generalizada, mas eu acho sinceramente que ainda é muito cedo para estarmos a falar sobre isto, mas a nível de catástrofe eu acho que isto era fundamental e portanto isto tem que partir do Governo, tem que partir da ANACOM para exigir aos Governos. Depois podemos falar em muita coisa, como por exemplo o facto das infraestruturas do ponto de vista físico, da fibra e dos coaxial, etc. Pelo menos daquilo que a MEU herdou da PT, aqueles postos de telecomunicações de madeira não fazem sentido nenhum em 2026, são causadores de muitos problemas, muitas vezes nem é preciso o vento, eles próprios apodrecem, partem, vão-se deformando para cima perigosamente, seja de casa, seja o que for, não faz sentido. Temos de começar a pensar no enterrar também destas infraestruturas. Portanto, há muito trabalho a ser feito. Podemos falar no futuro da questão do direct to cell. É tudo muito recente para estar a falar no momento em que, digamos assim, mal comparado, o corpo ainda está quente, não é? Portanto, ainda nem arrefeceu e o pessoal já está aqui a querer andar à volta da situação. Por isso, meus caros amigos, com este vídeo digam-me nos comentários o que é que vocês acham, se concordam com esta opinião do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ou não concordam, se responsabilizam de alguma maneira as operadoras ou não. Digam-me tudo nos comentários que eu vou ler e não se esqueçam de passar no primeiro comentário fixado que vai estar o link para o artigo que eu escrevi para o meu site viciadocomenta.pt. Um abraço e vemo-nos no próximo Viciado Comentar.